Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Para quem não sabe, meu nome é Lilian Cruz e eu estou aqui para ajudar pessoas que querem conquistar aprovação em algum vestibulinho, seja no Cotuca, no Liceu, no Cotil, Embraer, ETEC, provas de bolsa, enfim. E é o seguinte, então, gente, sobre o que falaremos hoje, né? Hoje falaremos sobre como começar o teu estudo para os vestibulinhos. A gente já falou um dia desses sobre o quando começar os estudos para o vestibulinho, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, e hoje vamos falar então sobre o como, tá? Então é o seguinte, né? Primeiro ponto, gente, por que vem essa dificuldade de saber por onde começar? Lilia, estudar não é simplesmente pegar o caderno, pegar o livro, pegar uma aula e assistir, estudar. Não, né? Não é só isso, tá? Então tem muita gente que tem essa pergunta e com toda razão tem essa pergunta, né? É uma pergunta super plausível, super justificável. Por quê? Porque o estudo não é como o estudo para escola, né? Como eu sempre falo, o estudo para escola é um estudo muito mais simples que a gente faz na maior parte das vidas. Isso é, quem estuda para escola, porque tem muita gente que só vai para o colégio, faz as provas, faz as tarefas e é isso. E acha que tá tudo bem e não estuda mais nada. Acho que só porque prestou atenção na aula não precisa estudar, né? Então, esse pensamento não pode se aplicar a um vestibulinho nem uma prova de bolsa, tá? Por isso, essa dificuldade vem para muita gente, né? Porque, como as pessoas, a maioria, nunca fizeram provas desse tipo antes, elas ficam inseguras mesmo. E quem nunca fez prova desse tipo e pensa assim, já sei tudo sobre estudos, você provavelmente não sabe alguma coisa e você precisa aprender, tá? Então, é muito válido ter essa dúvida. Parabéns para quem tem essa dúvida. Então, assim, totalmente normal ter essa dificuldade, totalmente normal se questionar isso quando tá se preparando para um vestibulinho. E, assim, é totalmente normal também você ir em busca da resposta, ir em busca da saída, em vez de só ficar guardando essa dúvida, né? Então, olha só, o que acontece? O teu estudo para um vestibulinho, então, como eu já falei, não pode ser igual ao teu estudo para a escola, tá? Se você trava nesse começo, né? Se você, quando tá começando a estudar, acha que vai ser o mesmo estudo da escola, então fica com essa dúvida e não esclarece essa dúvida, não tira essa dúvida, o que acontece é que você muitas vezes não consegue dar o pontapé inicial. Ou seja, o que é o pontapé inicial? Aquele primeiro passo para o teu estudo. Se você não dar o primeiro passo, você provavelmente não vai conseguir começar a estudar. Vai ficar empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, e quando chegar a data da sua prova, você vai pensar: Vixe, eu tinha que estudar, mas eu não estudei, né? E aí acontece aquele terror que é você não conseguir a tua aprovação no vestibulinho que você queria, ou na prova de bolsa que você queria, enfim. Então, esse problema aí, essa trava, acaba impedindo você de dar esse pontapé inicial. Você fica meio que estagnado, digamos assim, nos seus estudos. Qual o problema de você ficar estagnado nos seus estudos, né? Que enquanto você não começa, você não tem como evoluir, você não tem como medir seu aprendizado, você não tem como tirar as dificuldades que você tinha, e aí você nunca avança, você nunca consegue chegar ao grau de conhecimento que você precisa para passar no vestibulinho. Um outro problema também é que muitas pessoas pensam assim, não sei por onde começar, meu Deus. Então a pessoa vai lá e começa errado, né? Em vez de ir em busca de aprender como começar certo. E aí quando você começa errado, você fica meio que andando em círculos no seu estudo, tá? Ou seja, você faz uma coisa, aí você não sabe se está no caminho certo, aí você acaba desistindo. Aí você vai lá e recomeça. Aí você continua sem saber se está no caminho certo, aí desiste de novo. Aí você tenta de novo, mas aí tá muito difícil aquele começo, aí você desiste de novo. E assim por diante, até que chega na data da prova também, e o teu resultado vai ser praticamente igual de quem nem começou, né? Que vai ser não ter um bom desempenho, tá? Então, por isso que é importante ter essa preocupação no começo e por isso que eu parabenizo quem pergunta isso, em vez de ficar guardando essa dúvida e pensando, vou estudar de qualquer jeito, tá? Então, olha só, como é que você começa, né? Vamos fazer um pequeno passo a passo aqui, para você já começar o quanto antes. Como eu falei esses dias, não fica empurrando com a barriga, não fica demorando muito para começar, né? Então, olha só, primeira coisa, você precisa conhecer a prova, ponto. Isso é um fato. Você precisa conhecer a prova. Precisa saber qual o nível da prova que você vai fazer. Precisa saber o que ela cobra de você. Precisa saber também um pouco de como ela cobra isso de você. Algo que você descobre a partir do mapeamento dela, né? Então você precisa entender isso. Por quê? Porque quando você for lá mergulhar de cabeça nos conteúdos, se você não tiver um conteúdo que vai ser totalmente adaptado para sua prova, você sabendo os detalhes sobre ela, sabendo como ela é, sabendo direitinho o grau de exigência dela, enfim, você até pode conseguir direcionar conteúdo, tá? Mas, se você não sabe como a prova é, você vai pegar conteúdo errado, você vai estudar o conteúdo errado sem nem mesmo fazer direcionamento daquele trem. E aí você não consegue aprender. Então você precisa saber o nível da sua prova, saber o que ela te exige, saber o que vai ser cobrado naquela prova, como vai ser cobrado aquele conteúdo naquela prova, para que você consiga estudar. Então o primeiro passo é justamente esse. Você saber o nível da prova, saber como que ela é, saber o perfil dela, saber o tipo de questões que ela tem, saber se ela é dissertativa ou se ela é objetiva, saber que, sendo objetiva, ela é direta ou ela é contextualizada. Então você precisa saber vários detalhezinhos em relação a essa prova, para conseguir moldar o seu estudo, digamos assim, a prova que você vai fazer, certo? Mapeamento, então, é
uma das coisas mais importantes nesse momento, e não só o mapeamento, né? Mas antes mesmo de mapear, você pegar a prova e criar essa familiaridade com ela. É uma coisa muito importante, tá? Segunda coisa, né? Você tem que conhecer a sua rotina, tem que conhecer como que é o seu dia a dia, quais matérias são difíceis para você também. Então, esse autoconhecimento é muito importante para você criar o quê, gente? O cronograma. O cronograma é um dos pontos do teu plano de estudos, né? O plano de estudos é algo mais completo, o cronograma é algo mais simples. Mas o cronograma ali, mesmo sendo mais simples, ele é fundamental, tá? Então você precisa criar um cronograma de estudos, ele tem que existir, porque esse cronograma existindo, você consegue aplicar os seus estudos, seguir sua rotina de estudos, beleza? Então o cronograma é um outro ponto fundamental, né? E dentro do cronograma a gente tem várias técnicas que você vai usar para você conseguir criar um cronograma decente. Então, quais são essas técnicas? Você vai usar o FDI, você vai usar o BMA, que na verdade não é só sobre o cronograma, né? Mas sobre também tudo que você vai estudar ao longo da sua jornada, tá? Então você precisa criar um cronograma eficiente, condizente com a sua rotina, né? De nada adianta você criar um cronograma que não funcione para você. Como assim um cronograma que não funcione para você? Um cronograma em que você coloca 1000 coisas no dia, mas você não consegue fazer. Um cronograma que você copiou do Google. E aí é um cronograma da Maria Joaquina Silveira Floriano. E você não é ela. Então a rotina sua é diferente da dela. Logo, você não vai conseguir aplicar aquele cronograma na sua vida. Então você precisa de um cronograma seu, um cronograma para você e não um cronograma para os outros, tá? Tem que ser feito sob medida para você mesmo. Além disso, o que mais você precisa? Como eu já até citei aqui, né? O BMA para você começar os assuntos desde o básico, tá? Então, para quem não sabe por onde começar, gente, já temos 3 passos aqui. Primeiro, conhecer a prova. Segundo, se autoconhecer para criar o teu cronograma, teu plano de estudos direitinho. Terceiro, ter esses assuntos organizadinhos para você estudar. Quarto, ter esses assuntos direcionados para você estudar. E quinto, né, fazer o famoso estudo ativo estruturado, que eu já cansei de falar por aqui. Então, esses 5 passos são muito importantes para você começar os seus estudos. Esse por onde começar a estudar nunca é só sobre por qual tópico, sabe? O por qual tópico é importante? É, e já adianta, pelos tópicos basais, né? Mas é muito mais sobre essa organização dos estudos também. Inclusive hoje, ou foi ontem, eu perguntei numa live quem é que já tinha desistido de estudar em algum momento da vida, já tinha parado os estudos porque não tinha organização. E muita gente levantou a mão. Por quê? Porque a falta de organização no seu estudo não é sobre o seu caderno ser bonito, não é sobre o horário exato que você vai estudar, mas é sobre ter essas etapas estruturadas. Se você não faz isso, você não consegue seguir adiante, tá bom? Então é muito importante ter essa organização prévia, digamos assim. Uma organização que vai muito além do caderno, que vai muito além dos materiais que você vai ter, das canetas que você vai usar, da borracha, do lápis de cor, enfim, é uma organização que é realmente eficiente, uma organização que realmente é necessária, que é essa de qual etapa vem antes no seu estudo, tá? Você dificilmente consegue se manter nos estudos se você não tiver um cronograma, se você não estudar os tópicos na ordem certa, se você não tiver as etapas certas para você conseguir aprender. Exemplinho do bem. Um exemplo de quando eu comecei a estudar francês, vai. Tem um verbo no francês que é o verbo ser. Então, assim como o verbo ser e estar na língua portuguesa, que é o verbo to be na língua inglesa, né? Então, esse é sempre um dos primeiros verbos que a gente aprende, gente, em qualquer idioma que a gente vai ver. Quando a gente é criancinha, a gente não aprende na escola lá o verbo ser logo de cara, né? Mas a gente aprende na nossa casa, quando a gente começa a falar. Então, o verbo ser foi um dos primeiros que eu aprendi no francês. E o que acontece? Eu não sabia que eu tinha que começar por ele, sabe? Então, antes de entrar num curso de francês, eu comecei a tentar aprender francês sozinha ali e tal, né? E aí eu não sabia que eu tinha que começar por esse verbo, que é o verbo ser, que no francês é o verbo être. Então, eu não sabia que tinha que começar por esse. Eu comecei por um monte de verbos aleatórios. Juro por Deus. Eu peguei vários verbos, sendo que muitos verbos no francês dependem do verbo ser, entende? Então, eles, de certa forma, vão depender daquele verbo ali para você construir uma oração, para você construir um texto, nem que seja um texto de 3 linhas, mas você precisa do verbo ser, assim como na língua portuguesa já. A gente usa o verbo ser o tempo todo. Então, no francês também. Só que como eu não sabia disso, como eu não sabia que eu precisava do verbo ser logo no comecinho, eu fui tentar aprender várias coisas diferentes, fui tentar aprender vocabulário, várias palavras, e aí eu não conseguia formar frases. Então eu sabia, por exemplo, como falava água em francês. Mas eu não sabia falar eu quero beber água. Não sabia. Eu sabia falar, por exemplo, sei lá, menina em francês, mas eu não sabia falar eu sou uma menina. Eu era adolescente na época, mais ou menos. Eu sabia muitas coisas, mas eu não sabia criar frases com aquilo, eu não sabia me comunicar. E eu te pergunto, qual o sentido de saber como é a água, você chegar lá na França e falar, oh,
Tipo, você não vai colocar isso numa frase, sabe? Você não vai criar um contexto, né? Não faz sentido, ninguém vai saber o que você quer dizer. Ou então você falar menina, ou falar bonita, ou inteligente. Não faz sentido, você vai falar palavras soltas. Então eu não sabia disso. E aí depois eu aprendi que o verbo ser tinha que vir bem antes, para eu conseguir criar frases, para eu conseguir me comunicar em francês. E a mesma coisa no seu estudo, né? Se você começa a estudar por tópicos que você deveria ver mais pra frente, você não consegue aprender um monte de coisa. Se você não tem um cronograma, você nem consegue manter a rotina de estudos. Se você não sabe qual é a matéria difícil pra você, você dificilmente vai colocar aquela matéria na sua rotina, e aí quando chegar numa prova vai pensar, poxa vida, eu não estudei aquela matéria, mas aquela matéria é importante. só porque era difícil você não estudou muitas vezes, né? Então é importante ter isso em mente, tá? A gente tem que saber por onde começa, né? E o começo é justamente essa estrutura. Antes de você querer saber qual o primeiro tópico que você vai estudar, você precisa estruturar isso tudo, tá? Então, para com essa loucura de Lilian, eu começo colocando português ou biologia na minha semana de estudos. Isso não importa tanto quanto você organizar a tua estrutura de estudos. Então você precisa primeiro criar essa estrutura e depois você começar os seus estudos mesmo, né, propriamente ditos, de matérias com os tópicos basais, tá? Em todas as matérias, mesmo naquelas que são fáceis para você, ok? Um outro exemplo, né, tirando o exemplo do francês, indo pro balé também, eu sempre gosto de dar exemplo da dança, que é mais prático para visualizar. Então, se você começa a dançar e você tenta fazer, deixa eu pensar num passo aqui agora, sempre me foge da cabeça o nome dos passos de dança. Mas enfim, você quer fazer um salto, só que você não sabe as posições de perna no balé, que tem as posições de pé no balé, na verdade, e os port de bras, né, que são as posições dos braços, você não consegue fazer um salto, porque um salto não é simplesmente pular no mesmo lugar. Um salto na dança, você tem que saber se vai ser na primeira posição de pés, na segunda, na terceira posição de pés, na sexta, enfim, você tem que saber isso, tem que saber se o seu braço vai ficar em alguma das posições de braço ou se vai ficar na cintura, tem que saber várias coisinhas para fazer um único salto, sabe? Ainda que seja um sauté simplão ali na barra. Então você precisa saber o básico, né, para você começar. E o básico tem a ver não só com um passo anterior, mas tem a ver com estrutura também, tá bom? Então no balé tem toda a estrutura de postura, de tudo que você tem que fazer, gente, sério. Quem já frequentou aula de balé sabe, né? Tem que colocar a barriga para dentro, aí tem que ficar com a coluna retinha. Tudo isso interfere muito. Então, nada disso é passo, mas é estrutura para você dançar. A mesma coisa nos seus estudos. Por exemplo, muitos alunos meus que não sabiam por onde começar ficavam andando em círculos, patinando, porque não sabiam o que fazer. E aí, quando aprenderam o que fazer, oh, a mágica, né? O Igor mesmo, que foi um aluno meu em 2017, e que foi aprovado 2 vezes na ETEC, ele tinha essa dificuldade com a organização. Ele era uma pessoa que tinha até facilidade com várias matérias, mas com essa organização, nossa, era sofrido. E aí, quando ele conseguiu se organizar, criar cronograma, seguir direitinho, ele conseguiu ser aprovado, né? Então, para todo mundo que não começou ainda a estudar, ou que está começando agora a estudar, primeiro, estrutura com as técnicas certinhas, cria sua rotina direitinho, organiza os tópicos. Quem é power não precisa organizar, porque os tópicos já estão organizados, como é o caso da Thaís, do Igor, enfim, né? Mas assim, organiza tudo isso, por quê? Porque aí é importante para você começar a dar aqueles primeiros passos, é importante para você conseguir criar consistência. Se você não se organiza, você dificilmente consegue manter os seus estudos, você dificilmente consegue prosseguir com seus estudos, tá? Então, tem que criar essa organização antes. E pode ser que você pense, né? Li, mas tem matéria que eu nunca vi na escola. Li, mas sei lá, eu tenho muita dificuldade com vários tópicos. Mas eu não tenho tempo. Porém, gente, dizer que não tem tempo e usar isso como desculpa para não organizar os seus estudos só te faz perder mais tempo. Então você precisa criar essa organização agora. Não espera para daqui a um mês. Começa o quanto antes, tá? Você precisa organizar isso agora, porque senão você nunca começa a estudar. Para de esperar o momento perfeito, que ele não existe. Não vai chegar um momento, ó, já puxando band-aid de uma vez. Não vai chegar um momento em que você não vai ter mais nenhuma tarefa para poder só estudar na sua vida. Não vai chegar esse momento nunca, tá? Porque você tem outras áreas acontecendo. Então você tem, sei lá, várias situações na sua vida. Tem a sua escola, tem sua aula de sei lá o quê, tem sua família, tem sua saúde, tem tudo, né? Tem namoro para quem namora. Então, se você ficar esperando chegar um momento em que você não vai ter mais nenhuma atividade, esse momento não vai acontecer. E aí você tem que começar antes, então. Organiza desde agora. Eu falei aqui 5 coisinhas que você precisa para organizar. Então organiza desde agora, que é importante para que você consiga dar conta dos seus estudos. Se você não organizar, aí sim não vai dar tempo, tá bom? Em relação a matérias, né, que você nunca teve na escola, todo mundo tem isso na cabeça. Gente, tem muita matéria que a escola nunca vai te ensinar. Se você esperar que ela te ensine, você não vai aprender. Giovana Diniz foi minha aluna, nunca tinha aprendido química, física e biologia na escola. Conseguiu aprender onde? Só na ETEC Power, porque na escola ela nunca viu.
E aí ela foi aprovada. Por quê? Porque ela não ficou esperando que a escola ensinasse para ela. Tem coisa que a escola não vai ensinar. Não estou dizendo que a escola não importa e blá, blá, blá. Mas eu estou dizendo que tem coisa que não está no conteúdo programático da escola. Tem coisa que a tua escola não tem estrutura para te ensinar. Tem escola que não tem nem professor. Então, se você ficar esperando, né, já viu. Você não vai conseguir aprender, tá bom? Então, você tem que começar pelos tópicos basais justamente porque eles são os mais simples para você aprender. Eles são justamente os mais importantes para você criar aquela base. Por isso, tópicos basais. Com eles você consegue estruturar todo o seu estudo depois, tá bom? Então você precisa fazer isso, tá? O que eu recomendo? Pelo menos uma semana você dedica para organizar isso, tá? Quem é meu aluno sabe, né? Entra na ETEC Power, depara com o quê? Módulos de organização, de técnicas. Então durante uma semaninha você vai se organizando ali com as técnicas. Vai organizando o que você vai ter que fazer, como vai ser essa rotina de estudos, como vai ser seu cronograma, quais dias vai estudar, quais dias você não vai estudar, qual matéria vai entrar em cada dia. Então primeira semana você organiza tudo isso. Prepara o território, digamos assim, para depois você estudar, tá? Então, ó, gente, sem desculpinha em relação à organização e parem com essa de, mas eu me organizar vai demorar muito tempo. Não vai. Você tira uma semana, você consegue se organizar, você consegue criar um cronograma decente, você consegue saber os horários que funcionam para você, saber o que é difícil para você, o que não é difícil para você poder começar os seus estudos pelos tópicos basais, certo? E aí, assim, né? Como eu já falei várias vezes aqui, gente, começar pelos tópicos basais não significa começar pelo que você acha que é fácil, ou pelo que você gosta, ou pegar um cronograma pronto na internet e seguir um cronograma pronto que você achou. Não é isso. Significa que você vai ter que começar pelos tópicos, independentemente da matéria ser fácil, difícil ou impossível para você, aqueles tópicos que têm um nível de exigência menor de conteúdo. O tópico basal é sempre isso, tá? Eles te exigem menos conhecimentos, independentemente da matéria. Por isso que tem tópico basal de português, que muita gente acha que é super fácil, mas são tópicos que eles vão te exigir menos conhecimento. Não vão te exigir muitas informações, muitas coisas ali para você conseguir aprender, tá? Então você precisa disso. Organizar os seus estudos e começar pelos tópicos basais mesmo. Precisa identificar em qual nível você tá. Isso é muito importante, gente. Tem que organizar o seu estudo a ponto de você entender qual é o nível que você tá. Como assim, Lilian? Qual nível que eu tô? Qual matéria que é fácil para você? Lilian, nenhuma é. Para de ser mentiroso. A matéria que você aprende mais rápido é a mais fácil para você. Se tudo parece difícil, vê as que você consegue pegar melhor ou as que você tem mais familiaridade, são as mais fáceis. Todo mundo tem matéria fácil. Para de parar com a síndrome do é difícil, tá? É difícil, é um prédio grande. Então, você tem que achar a matéria que é fácil para você, tem que achar a matéria que é difícil para você e ponto final. Não tem como vir com essa de que não tem matéria fácil para você, não. Todo mundo tem. Se você não tem nenhuma fácil, é porque você sempre estudou muito errado, sempre teve explicações muito rasas e não conseguiu pegar nenhum conteúdo, tá? Então, você precisa encontrar as matérias que são fáceis, as que são difíceis, aquela que parece quase impossível para você criar o teu cronograma direitinho, tá bom? Precisa, como eu falei hoje mais cedo, ter metas qualitativas de estudos e não quantitativas. Precisa, como a própria Laura colocou aqui, parabéns, Laura Viana, que tem que fazer o BMA e tem que fazer o FDI, isso é importante também, né? O FDI até falei aqui já, mas BMA é fundamental para você conseguir seguir com seus estudos e estudativo desde o começo, né? Tem gente que pensa assim: é tópico basal, então eu vou só ver a aula. Vou só fazer um resumo. Vou só ver umas questões, vou pegar uma prova antiga e ficar resolvendo. Não, tem que estudar direito mesmo os conteúdos que são mais fáceis, mesmo aqueles que são iniciantes ali, né? Mesmo aqueles que são mais básicos, tá? Todo mundo também que sente que não consegue render em nenhuma matéria, não sabe o que fazer, se desespera, você precisa de estudo ativo. É só isso que tá faltando no seu estudo na maior parte das vezes. Você fica estudando do jeito errado e aí você não consegue aprender. Tem a impressão de que fica patinando no gelo, né? O dia inteiro ali dando voltas no estudo e não consegue ter um aprendizado, tá bom? Então, olha só, quer uma dica? Todo mundo que tá aqui hoje, independentemente de estar começando ou não, quem já tá começando, quem já começou há um tempinho, nem precisa fazer isso, né? Mas quem tá começando agora, tenta identificar qual nível você tá nos seus estudos. Você já começou a estudar? Se sim, você tá consistente nos seus estudos? Se você não tá consistente, por que você não tá consistente nos seus estudos? Identifica aí qual é o problema que tá acontecendo. Você colocou muita coisa na tua semana e você não tá dando conta? Ou você colocou pouca coisa e não tem disciplina porque você coloca diversão antes do estudo? Então tem que ver, por que você não tá consistente? Tá fazendo revisões? Tem que fazer revisões, gente. Se você não tá conseguindo fazer revisões no seu estudo, você certamente colocou coisa demais na sua rotina e não deixou um espaço pra revisão, que ela tem que aparecer ali. Cuide com carinho da revisão. Então, tem todas essas etapas que você precisa analisar. Então, olha em qual nível você tá. Pode ser que você pense, Lilian, mas eu já sou avançada, eu já estudo há anos. Tá, mas estudar há anos na escola não significa ter um preparo para um vestibulinho, para uma prova de bolsa, para alguma coisa que te exige um pouco mais de conhecimento, tá bom? Então, você precisa olhar com carinho, analisar direitinho como é que estão os seus estudos nesse momento, beleza? Então, é isso, gente. Por onde começa nos estudos? Pela estrutura. Depois da estrutura, tópicos basais.
tá? Então, primeiro vem a estrutura. Se você se joga de cabeça nos tópicos basais sem ter estrutura, você não consegue manter os seus estudos, certo? Então, peguem tudo que eu falei nessa live, coloquem nos estudos de vocês.